Se eu tivesse evitado esse erro com dinheiro, eu tava muito mais à frente hoje. Pra quem não me conhece, eu me chamo Ali, tenho 22 anos e recentemente eu abri esse canal, criei esse canal com o intuito de motivar, me motivar a investir, continuar investindo, começar a investir e motivar vocês também. Bom, pessoal, e que erro é esse que eu cometi que eu poderia ter evitado lá atrás para estar muito bem hoje em dia? Bom, o meu primeiro emprego foi em 2022 e eu comecei a ganhar ali em torno de um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. E desde o início, quando eu comecei esse emprego, eu sempre deixei claro, cara, separa um dinheirinho e guarda, porque eu sempre tive esse intuito, essa intenção de economizar, né, de ter um dinheiro guardado, de ter um dinheiro investido. Eu sempre fui esse cara que teve essa noção, né? Porém, ter a noção e estar numa situação de primeiro emprego, 18 anos, é totalmente diferente. Então, eu comecei muito bem. Eu comecei aguardando um pouquinho de dinheiro, só que daí, o que que acontecia? Eu guardava um pouquinho de dinheiro e eu precisava gastar com algum material que eu iria utilizar no meu primeiro emprego. Um tênis, uma roupa, uma comida diferenciada que não ia usar, mas era para me distrair, né? Então, pô, eu começava a utilizar isso como desculpa para gastar o dinheiro. Então, eu ajudava com contas em casa e separar. Eu tinha um dinheiro para gastar, só que eu gastava a mais. Então, eu ia no shopping, comia coisa mais cara, gastava com coisa mais cara, tênis, roupa, utensílios, fone de ouvido. Então, tipo assim, era uma situação em que eu não planejava, né, guardar dinheiro. Eu, na verdade, assim, eu até planejava, mas eu não guardava, né? Então, isso foi acumulando. Então, usava cartão de crédito, nunca sujei meu nome, né? Graças a Deus. Isso aí eu, né, sempre fui bem centrado, bem controlado, mas acabava gastando mais do que eu deveria e, consequentemente, nunca tinha dinheiro, investido, guardado, ou seja, nunca tive essa noção, né, de realmente guardar o dinheiro em 2022. Final de 2022, eu tive uma situação entre querer continuar no emprego atual no ano seguinte, em 2023, ou querer sair. Ou poder ser mandado embora, né? Então a gente tinha três situações. Em outubro, eu falei, tá, calma aí. Se isso acontecer, se eu perder esse emprego, eu tenho que pelo menos ter um dinheiro guardado para me manter durante um mês até eu encontrar um outro emprego. Foi aí que eu realmente peguei novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Foram 4 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses, guardando R$ 400, que no final me gerou 1.600, né? 400, 800, 1.200, 600. R$ 1.600, que era o meu salário, tá? Um pouco mais ali que o salário mínimo que eu ganhava. Então, 1.600 me sustentava ali durante os próximos 2, 3 meses, porque eram as contas que eu pagava aqui em casa. Então, já supria ali 2, 3 meses que eu precisaria ajudar caso eu não tivesse mais empregado. Graças a Deus, eu continuei no emprego no ano seguinte, porém, o que que aconteceu? Eu segui os mesmos padrões de 2022. Os mesmos padrões. Por quê? Porque o que que eu fiz quando eu guardei os 1.600, os primeiros 1.600? Eu guardei na intenção de não depender do emprego durante os próximos 2 meses, caso, né, eu não estivesse mais nele. Porém, quando eu vi que eu não ia precisar me preocupar, porque eu continuei durante o ano seguinte, cara, aquilo ali virou. é, Como que eu posso dizer? Virou água.
entendeu? Eu gastei os 1.600, eu nem me recordo com que eu gastei. Ah, eu ia fazer um curso para promoção e eu acabei tendo que comprar uns materiais, tudo. E eu comprei dos melhores materiais, né? Naquele momento, gastei, então eu aproveitei, saí. Pô, cinema, eu assistia muito cinema, ia muito no cinema em 2023 e gastava muito, gastava muito pro salário que eu tinha, eu gastava muito. Então, tipo assim, eu não tinha o controle, né? E sendo bem sincero, hoje em dia eu nem sei aonde foi parar esse dinheiro. Até hoje em dia eu fico pensando, caraca, aonde é que eu gastei? Porque eu realmente não me lembro. Mas então, eu tive essa percepção que eu, caraca, torrei o dinheiro em 2022, torrei o dinheiro em 23. Nunca, não, como eu disse, nunca sujei meu nome, mas também nunca tinha sobrando. Então, eu achava errado, porém, sabe, pô, primeiro emprego, aí o cara, né, criou aquela sensação de dinheiro, gastava mais do que devia. Aí no ano seguinte não tinha mais aquela preocupação, putz, e se eu não tiver mais aqui, como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar o dinheiro? Aí gastei mais ainda. É, Aí em 2024, adivinha? Continuei no mesmo emprego e eu continuei gastando. Não tinha sido promovido porque no ano anterior, em 2023, eu havia desistido do curso, eu tinha larguei mão do curso e gastei dinheiro à toa, né? Em 2024 foi quando eu bati o martelo e falei, cara, esse ano precisa ser diferente, esse ano eu preciso atuar um pouco mais na parte financeira. É, Adivinhem, não deu boa. Em 2024, eu comecei a focar mais ainda psicologicamente na minha área, na minha parte mental, psicológica, né? Na minha parte psicológica, na minha parte intelectual, que eram os estudos, e na minha parte física. Por quê? Porque em 2024 eu falei, eu vou refazer o curso e dessa vez eu não vou largar mão. Então eu precisava estar apto fisicamente, eu precisava estar apto psicologicamente, eu precisava estar apto intelectualmente para poder concluir o curso com êxito. Então, em 2024 eu gastei novamente com material, porque os materiais não eram baratos, não são baratos. Gastava com Uber, muito Uber para ir, voltar, vir e isso e aquilo. E então eu acabei perdendo novamente 2024. Aí terminei o curso, não fui promovido de primeira ali no mesmo ano. Porém, em 2024 eu iniciei minha faculdade, então eram mais gastos ainda com material de estudo, com faculdade, e acabei aglomerando tudo isso. Então, em 2024 eu já estava com uma mentalidade diferente, porém, como eu fui fazer o curso, comecei muita coisa, comecei academia, comecei tudo externo, né? É, Acabou prejudicando a minha vida financeira, né? Então, como o curso era bastante pressão, a gente saía bastante. Cara, eu tomava milkshake com o pessoal do curso às vezes, e pô, milkshake não é muito barato, e a gente tomava bastante milkshake. Então, assim, eram umas coisas bem aleatórias que eu utilizava o dinheiro pra dar uma relaxada, dar um descanso. E acabava gastando mais do que deveria. Uber, né? Às vezes a gente eu saía do curso muito cansado, extremamente cansado, pedia Uber, era 30, 40 reais de Uber, tipo assim, numa paulada. E, pô, na semana, às vezes eu pedia 3, 4, 5 vezes o Uber, entendeu? Então, tipo assim, era bastante dinheiro que eu gastava por conta do curso. E daí, quando eu terminei o curso, eu não fui promovido, não ganhei aumento salarial. Então, tipo assim, demorou um pouco para eu aumentar a classe ali de salário. Quando que a chave virou? Quando que mudou? Quando eu fui promovido. Em 2025 eu fui promovido, meu salário deu um alavanco, aumentou bastante o meu salário, e daí foi ali que eu determinei, cara, aqui eu vou fazer minha reserva de emergência, porque ano que vem eu não tenho certeza se eu quero continuar aqui. Eu não tenho certeza se eu quero continuar nesse emprego. Então, em caso de dúvida, eu fiz o quê? Me planejei, pô.
comecei a guardar dinheiro, eu promovi em março, comecei a guardar, mas em janeiro eu já estava guardando, em fevereiro eu guardei, em março eu promovi, aí em maio guardei dinheiro, aí aumentou os aportes. Resumindo, final de 2025, começo de 2026, eu estava com a minha reserva de emergência feita, garantida, e eu finalmente tive a leveza, a capacidade de relaxar um pouco em relação à minha profissão antiga e falei, cara, eu acho que não é isso aqui que eu quero pra mim e vou seguir em frente. Então, qual que foi o erro total? Cara, se eu tivesse guardado em 2022 tudo que eu tinha planejado, em 2023 tudo que eu tinha planejado, em 2024, 25 e agora, cara, eu já estava muito mais à frente do que eu tô hoje, né? Não tô mal, não tô ruim, mas poderia estar bem melhor. Porém, o que que fica de conselho? Cara, se você tá com entre 18, 20, 21, 22, a minha idade, cara, comece o quanto antes. Porque quando você começa a perceber que o tempo é o teu melhor aliado. Né? Na vida financeira, o tempo é o teu melhor aliado. Então, se você se planeja se aposentar um pouco antes do que com 65, 70, 80 anos, né? Não sabemos quanto tempo aí de aposentadoria vai estar lá para frente. Mas se você se planeja a se aposentar um pouco antes, cara, faz isso. Comece a investir o quanto antes, porque o quanto antes você começar a investir, antes você percebe o quão bom é investir e o quão satisfatório e leve é. Então comece a investir o quanto antes. E se você está começando a investir hoje, quer começar a me acompanhar, quer começar a desenvolver esse teu lado financeiro, já começa a me seguir, me acompanhe, dá like no canal, comenta, pra gente poder ter essa troca de experiência e você começar junto comigo, do zero até os primeiros 10 mil reais investidos. Beleza?